Olá, este é o programa de entrevistas da TV APMP. Hoje o nosso assunto é sobre a liberação das drogas, assunto que ganhou força em toda a América Latina. No Brasil, o que se discute é a liberação da maconha. Há movimentos contra e a favor. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o Procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino, ele que é o primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, obrigado. Doutor, essa é uma medida para atingir o crime organizado? Teoricamente, a ideia que se vende é de que seria uma medida que atingiria o crime organizado. Na verdade, ela teria um efeito talvez exatamente ao contrário. Por quê? Porque a venda da droga sempre é um ato de duplo sentido. Sempre alguém que compra corresponde a alguém que vende. Se você libera ou permite que uma pessoa compre ou adquire o consumo uma droga de um traficante, automaticamente você permite, você incentiva que essa venda se realize. Permitir o consumo sem uma política adequada de repressão ao tráfico vai ter efeito justamente o contrário. Há possibilidade de se controlar essa venda? Sim, há uma possibilidade de se controlar essa venda desde que se entenda a mecânica de funcionamento do tráfico de drogas no Brasil, que não tem o mesmo perfil de uso, o mesmo perfil estrutural que tem o traficante norte-americano ou qualquer outro país do mundo. Quando esse pequeno traficante é preso, ele é taxado como, quando esse vendedor é preso, ele é taxado como pequeno traficante. Existe isso no crime, pequeno ou grande traficante? Na verdade, a ideia do pequeno traficante é uma ideia falsa. Por quê? Porque não existe a figura do pequeno traficante. O que existe é uma estrutura de tráfico onde você tem diferentes papéis. Quando você tem a figura do pequeno traficante, na verdade, você tem a figura de um vendedor que trabalha para uma indústria ou para uma grande empresa do crime organizado. Então, normalmente, o pequeno traficante o é somente em determinado momento. Eu explico. O que é um pequeno traficante? É aquele que vende 2, 3, 4 pedras por dia? Geralmente, ele vende muito mais do que isso, embora consigo ele mantenha apenas uma pequena parte. Ele pode vender 3 ou 4, 5 pedras por venda, por ato de venda, mas ele faz isso 10, vamos supor, 5 vezes por dia, para 5 consumidores diferentes, 5 viciados. Se ele faz isso durante todo o dia, durante um mês, ele venderia para 150 pessoas, ou até mais. Isso é uma estimativa muito conservadora. Será que alguém que sustenta 150 ou 200 viciados é um pequeno traficante? É uma questão muito difícil de ser enfrentada para se levar em consideração tão somente o número ou o peso do entorpecente que é vendido naquele momento. Agora, esse vendedor que vai preso, ele fica de 5 a 8 anos e depois sai. Como é que é feita essa? Há uma ilusão aqui no Brasil, onde se fala que a pena mínima é 5 anos. Na verdade, a pena mínima não é 5 anos. Existem reduções de pena, diminuições de pena, que são de aplicação obrigatória. Por exemplo, se o indivíduo o traficante não é considerado como vinculado a uma organização criminosa, se ele é primário, até em determinados casos, conforme entendimentos, até mesmo reincidente, nesse caso a pena é reduzida até de 1/3. A pena efetivamente aplicada, que deveria ser a pena levada em consideração, se dá geralmente em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 8 a 2 anos e meio de prisão, o que é muito pouco em relação ao crime organizado e uma das menores penas para o tráfico aplicadas internacionalmente. O senhor trabalhou diretamente investigando organizações criminosas, facções criminosas nos presídios paulistas, né? O assunto lá é o tráfico de drogas. É o grande crime, digamos assim. É o grande negócio. É o grande negócio do crime. Por quê? Porque o tráfico de drogas, ao contrário de outros crimes, ele permite que o traficante tenha uma renda permanente. Ele continua traficando e continua recebendo dinheiro de acordo com a sua atividade criminosa. É muito diferente, por exemplo, de um assaltante, de um roubador de banco ou de uma coisa desse tipo. Por quê? Nesse caso, a gente tem um ato específico, um ato determinado, planeja uma determinada ação e não consegue repeti-la várias vezes. Então ele não tem um rendimento contínuo. Já o tráfico tem um rendimento contínuo e tem uma outra grande vantagem, que é o viciado.
Quando você pratica, você tem um assaltante, você tem um roubador que atinge o banco, ele sempre tem a oposição da vítima. O tráfico é um daqueles crimes para os quais a vítima também concorre, ou seja, ela aceita a ação do criminoso e até a deseja. Então a realidade do tráfico, a facilidade com que o tráfico se realiza é muito grande. E esse tráfico, ele é feito através das fronteiras ou isso é uma ilusão? Porque uma época falou-se muito nos sacos de cimentos que eram transportados através do rio Amazonas, que parecia que iam construir prédios enormes. Na verdade, são insumos, né, para misturar ali com a cocaína, enfim. Como é que é feita essa transição? É fácil? Vamos dizer o seguinte, o Brasil tem uma quantidade enorme de fronteira seca, que permite o livre trânsito de mercadorias e também faz divisa, faz fronteira com países que são produtores de drogas. Se nós formos levar em consideração, por exemplo, uma fronteira pequena como a existente entre os Estados Unidos e o México, que é altamente vigiada, com vigilância eletrônica, com uma vigilância intensa de um país que é o país mais rico do mundo e é o país que mais se dedica, mais sofisticado no combate à droga, você vai verificar que mesmo com toda essa tecnologia em uma área relativamente diminuta, eles não conseguem controlar o tráfico. Como que numa fronteira grande como o Brasil, de terra seca e cima, qualquer possibilidade de uma vigilância mais acirrada, mais determinada dentro daquela fronteira, se poderia barrar a entrada. Então essa ideia de fechar a fronteira, de vigiar a fronteira, de dizer que a fronteira é indevassável, é uma mera fantasia, na verdade. A nossa fronteira, por questões geográficas, permite sim uma transação muito fácil e muito rápida entre os países produtores e o Brasil, coisa que não se repete com relação aos países ricos, especialmente Estados Unidos e Europa. Doutor, e quando o Brasil discute, o momento que o Brasil discute a liberação da maconha, o que significa isso para a sociedade? Olha, a liberação da maconha tem dois aspectos, e aquela velha história. Se você vai liberar o consumo da maconha, você vai liberar também a venda. É óbvio, porque não existe venda sem compra. A grande questão não é só permitir o consumo, mas ter consciência de quem libera o consumo permite também um avanço da venda, ou seja, incrementa a atividade do traficante. A liberação do consumo de maconha só pode ser entendida quando o fornecimento estiver sob o controle do Estado, o que, como nós já vimos, é inviável. Pensar de outra forma é uma mera fantasia. Sem controlar o fornecimento, não adianta você querer controlar o consumo. Não existe fornecimento sem consumo. Por outro lado, idealizar uma medida sobre o justificativo de que isso se trata de uma questão de saúde pública é muito relativo e também muito tendenciosa, porque o Brasil já enfrenta dificuldades, assim como todos os países, para manter a saúde pública tal como está. Supor que vai desenvolver um projeto teria condições de arcar com o ônus dessa liberação da droga e as consequências desse dano é um raciocínio extremamente fantasioso. E o fato do usuário ser pego e ser considerado um traficante? O senhor acha que ele realmente deveria continuar sendo considerado um traficante ou destinar aí esse tratamento que, na verdade, o Estado ainda não está tão bem preparado? Na verdade, isso é um mito, porque o usuário não é considerado traficante. A questão do usuário traficante é uma questão muito delicada. Geralmente, o usuário traficante, ele trafica para sustentar o próprio vício. Isso acontece muitas vezes. Mas é difícil você ter a confusão do simples usuário com o traficante. O simples usuário, ele sofre um tratamento, ele ele tem um tratamento benéfico, ele nem pena recebe. Ele no máximo é advertido ou é recomendado um tratamento ou coisa do gênero. Não se confunde com a figura do traficante. Não há essa confusão do usuário tratado como traficante. É evidente que cada caso tem que ser analisado, e aí cabe ao juiz individualizar a conduta e dizer se naquele momento o que está caracterizado é o uso ou o que está caracterizado é o tráfico. Doutor, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado. Eu lembro que você pode assistir toda a programação da TV APMP no site www.apmp.com.br. Obrigada e até a próxima.